A graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Uma alegria grande poder estar com os irmãos. Na verdade, voltando, né? Eu tive uma vez aqui com meu filho, que carinhosamente foi chamado por alguns de Bart, né? Mas é Homer também, né? É por isso que ele falou Cardoso, para poder não confundir com o Simpson, né? Mas é uma alegria poder estar com os irmãos de novo, cultuando, e um privilégio poder trazer a palavra do Senhor. Na hora da gratidão eu fiquei muito satisfeito e fiz questão, especialmente por ontem, eu particularmente tive 2 momentos de muita alegria. Primeiro, à noite tivemos ontem a formatura do nosso seminário. Foi a nossa primeira formatura, a minha primeira formatura como diretor, né? E nós ontem formamos 8 alunos e foi um momento muito especial, muito agradável. E na hora, sabe, pastor Tiago, fiz questão de, na hora de entregar o canudo para os formandos, entregar o microfone antes e pedir para eles chamarem as esposas e os tutores, porque foram companheiros durante a luta que merecem os méritos e os créditos, né? E foi muito bom. São 8 alunos abençoados. E também uma outra grande alegria, até quase 3 horas da tarde eu estava reunido com o presbitério da Guanabara e foi decidido que estou sendo convidado a vir para o presbitério da Guanabara, né? Então, se Deus quiser, estarei fazendo parte deste presbitério. Ainda não sei para onde vão me designar, mas provavelmente eu não terei uma designação para a igreja, continuarei apenas à frente do seminário, talvez dando um apoio em Maria da Graça ao pastor Edson, mas ainda não sei, isso eu estou antecipando, né? Que Deus esteja abençoando. Mais uma coisinha que eu queria falar antes de ler o texto. É muito interessante quando o presbítero Ananias falou a respeito da Bíblia. Eu me lembrei de um projeto que estivemos trabalhando em 2010. Começamos um grupo envolvendo a Sociedade Bíblica do Brasil, envolvendo a CIL, envolvendo a Wycliffe, a missão Além, envolvendo vários órgãos, com o objetivo de desenvolver um projeto que nós chamamos de projeto lusofônico. Nós queríamos descobrir e oferecer projetos de tradução bíblica para línguas nativas em países de língua portuguesa. E nós começamos em Angola. E fomos a Angola, reunimos com a Sociedade Bíblica de lá, com a Jocum e vários outros órgãos. E nessa reunião começamos uma pesquisa para saber quantas línguas em Angola, que é um país de língua portuguesa, quantas línguas nativas ainda não têm tradução da Bíblia. E chegamos à conclusão que havia 37 línguas que ainda não tinham tradução da Bíblia. Dessas 37, quase metade não tinham nem sequer um versículo. A gente usa assim, nem João 3,16 foi traduzido. Em contrapartida, há cerca de 1 mês e meio, foi lançada uma nova Bíblia de estudo que eu recomendo grandemente aos irmãos. A Bíblia de estudo missionário. Foi feita com os nossos melhores teólogos e missiólogos brasileiros e foi lançada no Congresso Brasileiro de Missões. Está quentíssima, né? Saiu agora do prelo, uma Bíblia excelente. Mas eu fico pensando, quantas versões nós temos e quantas nações carecem ainda da chegada da palavra de Deus. Então é um motivo para a gente regozijar por termos nascido num lugar que tem o privilégio do acesso à palavra de Deus. A gente pode escolher versão, tamanho de letra, pode escolher tipo de estudo, mas tem pessoas no mundo que não podem escolher, porque na língua deles não tem nada. É um motivo para a gente orar. Atos capítulo 5, a partir do versículo 33. Atos capítulo 5, a partir do versículo 33.
Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33, assim diz a palavra do Senhor. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem ao que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Todos nós sabemos que para o crescimento de uma planta é fundamental ter alguns elementos, principalmente, poderíamos dizer, a água, a terra e o sol. Sem esses elementos, a semente não cresce, nenhuma planta, nenhuma árvore vai crescer e muito menos produzir frutos, não é? Pois para o progresso da evangelização, nós também temos alguns fatores que são essenciais, são fundamentais. E a história do livro de Atos, ela de certa forma vai nos mostrar alguns destes fatores de forma vívida, de forma prática, através do dia a dia da igreja. Mas é interessante a gente dar uma folheada no livro de Atos e perceber algumas coisas interessantes. Parece que até o capítulo 5, a vida da igreja, né, primitiva, assim chamada, a igreja no início da era apostólica, ela parecia ser um momento maravilhoso. Apesar de termos um relato bastante diferente do início de Atos para o final dos evangelhos, porque os evangelhos terminam falando de Jesus que estava sempre rodeado pelas multidões, não é verdade? Mas a última vez que as reuniões estão ao redor de Jesus é para falar, crucifica-o. A última ação das multidões foi para ordenar a crucificação de Jesus. Quando chega em Atos, nós encontramos a igreja composta de 120 pessoas. E essas 120 pessoas estão reunidas, de certa forma, em secreto, aguardando a promessa de Deus de que derramaria sobre eles o Espírito Santo. E no momento em que isso acontece, a igreja sai, e é interessante a reação da sociedade, porque ao verem aquela manifestação que até hoje traz ainda alguma confusão, mas o importante ali é saber que o Espírito Santo foi visto no meio da igreja e toda a sociedade viu e os confundiram como embriagados. E naquele momento o Pedro, que havia negado Jesus, o Pedro que havia desistido do ministério porque falou que ia voltar a ser pescador, ele se levanta corajosamente, faz um sermão, né, extremamente expositivo, pregando sobre o Antigo Testamento, a profecia de Joel, e toca no coração de 3.000 pessoas. E a igreja enche. Mas é interessante que o detalhe de Atos, tanto na primeira pregação de Pedro quanto na segunda, não foi enfatizar, agora somos 3.000, agora somos 5.000. A ênfase está no capítulo 4, como viviam os convertidos. O texto vai dizer que da multidão dos que creram,
Agora temos uma multidão, mas mudou o coração deles, porque era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, que não compravam mansões para si, né? Naquela época, eles, ao invés de comprarem coisas para si mesmos, eles distribuíam a qualquer um, à medida em que alguém tinha necessidade. E o texto do capítulo 4 termina com o exemplo de Barnabé, José. Ele tem uma propriedade, está inútil aquela propriedade, ele vende e traz o valor completo até o altar, e ali a igreja é impactada, vê o poder de Deus num ato simples daquele homem. Mas ocorre uma situação interessante, porque juntamente com a alegria da atitude dele, ocorre uma certa inveja de alguns que acham que deveriam ter feito o mesmo, que precisavam ser reconhecidos pela igreja através de um ato semelhante. Um casal chamado Ananias e Safira. E eles começam a combinar entre si, vamos também fazer o mesmo, talvez temos uma propriedade, ela nós não estamos utilizando, vamos vender. Foram e venderam, e quando pegaram dinheiro, o olho ficou maior do que o coração. A igreja não precisa disso tudo. E foi tirando pouquinho, e combinaram, vamos fazer o seguinte, vamos guardar um pouquinho e entregar só uma parte. Mas Barnabé entregou tudo. Não, então a gente fala que entregou tudo. Por quê? Porque a igreja está mais preocupada em saber se foi tudo ou não foi, do que em saber se o meu coração está trazendo a oferta ou não. Não é verdade? Bom, essa é a leitura deles. Não é assim que Deus vê. Deus está mais interessado em saber como vem o seu coração, do que em saber o que você traz nas suas mãos. E eles vieram e mentiram. E o Espírito Santo age de novo e mostra mais uma vez o poder, porque ele não aceita o culto mentiroso. E o casal morre na presença do Senhor. E a igreja caminha em júbilo, mas juntamente com o júbilo vem os sofrimentos, vem as lutas, vem a perseguição. E os apóstolos agora estão em Jerusalém, estão anunciando o evangelho, porém eles despertam agora a inveja dos sacerdotes, da liderança que deveria ser a liderança guardiã da palavra de Deus. E eles prendem os apóstolos. E uma vez presos, ocorre mais um ato poderoso de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Um anjo tira os apóstolos de dentro da prisão. Quando chega no outro dia, os sacerdotes vão buscá-los e não encontram, e tentam arranjar o culpado, mas não tem jeito, porque está tudo certo, a vigília foi feita corretamente, as portas estão trancadas, nada aconteceu, e eles falam, como que esse pessoal sumiu daqui? Aí chega a notícia de que esses homens que foram presos estão lá no templo, pregando o evangelho. E eles são trazidos novamente, e o desejo do coração daqueles homens era matá-los. E assim começa o nosso texto. Eles, enfurecidos por verem a ação de Deus na vida daqueles homens, decidiram matá-los. E é nessa hora que entra em cena um homem chamado Gamaliel. Gamaliel foi o instrutor de Paulo, ainda Saulo. E às vezes a gente olha para Gamaliel como se fosse um homem fiel, crente da igreja, né? Verdadeiro cristão, batalhador ali do evangelho. Não esqueçam que o Saulo, instruído por Gamaliel, alimentava um ódio terrível pelos cristãos. E ele tinha saído, inclusive, a Damasco com o propósito de prender e matar os cristãos. Então Gamaliel ele vai dar um conselho, e é interessante que esse texto, o primeiro conselho mostra um desses fatores essenciais para o progresso da evangelização, mas vindo de um homem que está naquele time que combate, que luta contra a evangelização. Mas esse texto mostra 3 fatores que podem fazer diferença na nossa vida.
devem fazer diferença na nossa vida. E se fizerem diferença na nossa vida, farão diferença na nossa igreja. E se fizerem diferença na nossa igreja, farão diferença no mundo. O primeiro fator essencial para o progresso da evangelização é estar convicto de que a obra é de Deus. Precisamos ter a convicção de que a obra que estamos fazendo é de Deus. E sabe, irmãos, há uma grande diferença entre crer e ter convicção. Crer e ter convicção. Às vezes nós cremos, mas sabe aquela crença que na hora da luta parece que não tem valor? De vez em quando a gente carrega algumas experiências assim na nossa vida. Você fala, por exemplo, você crê em Deus? Creio. Mas e na hora de realmente precisar confiar e mostrar que Ele é o Senhor da sua vida? Isso me faz lembrar uma história de um malabarista, né? Que ele atravessava, tinha o costume de amarrar aquelas cordas, né? Não é malabarista, não, como é que é? Equilibrista. Confundi tudo aqui, né? Isso aí é efeito da formatura de ontem, tá? O equilibrista, ele atravessava grandes desafios em cima daquelas cordas, aquelas cabo de aço, né? E um dia ele resolveu fazer a obra máxima da vida dele. Ele reuniu uma grande multidão, seria a última, e ele falou assim: vocês acreditam que eu consiga atravessar de um prédio para um outro, uma altura enorme, com os olhos vendados? E todo mundo, claro, acreditamos. E ele fechou, colocou a venda nos olhos e voltou, a multidão aplaudia efusivamente. Ele, não contente, falou assim: vocês acreditam que eu consiga atravessar com os olhos vendados, empurrando um carrinho de mão? E a multidão, novamente, claro, acreditamos, acreditamos. E ele voltou efusivamente, foi aclamado, ovacionado. Não ficou contente, fez uma terceira pergunta: vocês acreditam que eu consiga atravessar essa mesma distância, com os olhos vendados, com o carrinho de mão, empurrando o carrinho de mão, com uma pessoa sentada nesse carrinho de mão? E todo mundo disse: acreditamos, acreditamos. E ele falou: por favor, um voluntário. Aí você vê quem cria e quem tinha convicção. É claro que a maioria, naquela hora, não teve coragem de sentar naquele carrinho de mão, né? Mas alguém teve. E ele foi, voltou e cumpriu. Esse que sentou tem convicção do que fala, do que pensa, do que crê. Muitas vezes a nossa vida ela é marcada por crenças, mas na hora de ser que somos desafiados, nós esquecemos que quem está à frente da obra é Deus. Gamaliel, ele expressa para o pessoal algumas coisas interessantes. Ele fala assim: primeiro, lembram de um tal de Teudas? Pois é, Teudas, ele levantou dizendo que ele era alguma coisa, não diz o que era aqui, mas 400 pessoas se uniram a ele. E essa ideia dos 400 aqui não são 400 pessoas indo atrás, são 400 pessoas que compraram a visão, que seguiram como uma liderança, que acreditaram verdadeiramente que ele era aquilo que ele dizia. Mas o texto diz aqui, Gamaliel está afirmando que quando ele morreu, aqueles 400 perderam completamente o sentido e simplesmente acabou tudo. Depois um tal de Judas, que se levantou no tempo do recenseamento e novamente ele pregou suas ideias e uma grande multidão seguiu após ele. E ele também morreu e tudo se acabou. E quando Gamaliel fala isso, ele fala simplesmente o seguinte: esse tal Jesus, se ele de fato é quem diz, nós só temos duas opções, gente. Ou esperar, porque esse fogo vai acabar e tudo volta ao normal, ou nós temos que entender que Deus está à frente dessa história. E se Ele está à frente dessa história e nós não estivermos ao lado dEle, nós somos inimigos dEle. Então vamos deixar a coisa acontecer. Vamos ver. Isso me faz lembrar uma entrevista que eu vi há pouco tempo do Bono Vox, vocalista do U2,
quando foi entrevistado e o entrevistador insistia com ele se ele realmente acreditava em Jesus, que parecia uma coisa meio maluca, ele falou assim: olha, só tem duas opções para a gente. Esse homem chamado Jesus, ele veio e disse que era Deus, que era filho de Deus. Só temos duas opções: ou ele está dizendo a verdade, ou ele é um lunático, ou ele é um camarada completamente pirado. Um dos dois. O que eu acho difícil é mais da metade do mundo, por mais de quase 2000 anos, acreditarem na teoria de um lunático. Então eu prefiro acreditar que ele estava falando a verdade. E se ele é o Filho de Deus, se a obra é dele, é nele que nós devemos confiar. Nós não estamos fazendo nada aqui, irmãos. Quando eu prego, eu estou simplesmente confiando que Deus está fazendo a obra. Quando o louvor canta, é Deus fazendo a obra. Nós não estamos fazendo nada. Aliás, o dia que quando a gente começa a falar, né, e dizer assim: poxa vida, hoje eu fiz, já errou tudo. Estava comentando com a Ananias, mas eu sei que a frase é do reverendo Tiago Rocha, né, que eu tenho certeza até hoje, quando a gente sobe para pregar, dá uma tremedeira, não dá? O dia que parar de tremer, a gente desiste de pregar, porque não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Deus está fazendo através de nós. Paulo César, do Grupo Logos, tem uma música que eu gosto muito, que ele diz que nós somos apenas servos e nada mais. Se queremos ver a evangelização progredir, precisamos ter convicção de que a obra é de Deus. Quem segue homens perde a esperança. Quem segue a Deus nunca desiste. Segundo fator essencial para o progresso da evangelização que nós vemos: regozijar-se em ser identificado com Cristo. A primeira vez que o nome cristão foi chamado assim, alguém foi chamado de cristão, foi na cidade de Antioquia. Antioquia na Síria. Não tem nada a ver com os chamados centros da evangelização, centros do cristianismo. Nem Roma, nem Jerusalém. Antioquia é uma cidade gentílica. Mas lá foram alguns homens e começaram a pregar a respeito de Jesus, e a cidade apelidou esses de cristãos. Cristãos significam pequenos cristos, ou seja, miniaturas de Cristo. O problema, irmãos, é que para nós hoje estão falando que coisa maravilhosa. Naquela época não, porque Cristo aos olhos do mundo era um bandido que foi pendurado e morto numa cruz, como tem uma música de Raul Seixas que diz isso. Né? Ele é aquele camarada que foi dar uma de herói e acabou sofrendo pendurado lá naquela cruz. O mundo não via com bons exemplos, mas o povo de Deus se orgulhava em ser chamado de cristão. Eu sei que hoje está difícil, né? Hoje é difícil, a gente para na rua. Você é crente? Você pensa 10 vezes antes de dizer se é ou não é, porque você não sabe o que o outro está pensando sobre o que é ser crente. Nós estamos mudando a imagem que o mundo vê de Cristo, por não sermos identificados com Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Ele fala que quando os apóstolos foram chamados para cumprir-se o conselho de Gamaliel, antes deles serem libertados, eles foram açoitados. Provavelmente eles levaram 39 chicotadas, cada um. Era pena de açoites. Por que dava 39? Porque eles achavam que 40 ninguém suportava, morreria. Então dava só 39 para a pessoa não correr o risco de morrer, né? Agora você imagina, 39 chicotadas, certamente saindo com o sangue pingando, doloridos. Aí o texto diz assim, que eles saíram, se retiraram do sinédrio, regozijando-se, saltando de alegria. Sabe por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Por esse nome. Ou eles eram malucos, ou a gente tem que aprender alguma coisa de muito especial.
Quando os apóstolos chegam, Paulo e a equipe chega em Filipos, eles passam também pela praça. É impressionante como eles gostam de ser presos, né? Foram presos, levados de novo para o cárcere, e lá foram açoitados também, e estando totalmente feridos pelos açoites, a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam louvores. Experimenta um dia, irmão. Não experimenta, não. Senão você vai fazer em casa, eu vou ficar com a consciência pesada, né? Mas tipo assim, o dia que você, por azar, machucar sua mão, tipo assim, está pegando e der uma martelada no dedo, antes de falar qualquer coisa, diz assim: te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Ou senão, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ai, né? Entra na sua cabeça essa ideia? Não. É fora da nossa lógica. Acreditar que o sofrimento possa nos fazer louvar. Acreditar que o sofrimento possa nos fazer regozijar. Mas não era fora de lógica para eles, porque o sofrimento deles vinha, essa alegria vinha da convicção de que Deus está fazendo a sua obra. E no caso específico de Paulo e Silas, aconteceu um grande milagre, por exemplo, porque quando teve aquele terremoto, abriram as cadeias e todas as portas se abriram. Aí você fala: olha que milagre. Não foi esse não, porque o carcereiro chegou, olhou, viu tudo aberto, pegou a espada para se matar, porque ele testemunhou o milagre. Ele disse: todos fugiram e ninguém fugiu. Para mim o milagre é esse. Você já viu uma cadeia ficar aberta e os presos não quererem fugir? Ninguém fugiu, porque o louvor, o poder de Deus impactou a vida de todos dentro daquele cárcere. Eu já fui abençoado por pessoas que receberam grandes milagres, mas sou muito mais abençoado por pessoas que no meio de grandes lutas mostraram o poder de Deus na vida delas. Não estou dizendo sorrir para fingir a dor. Eu estou dizendo de sorrir porque sabe que Deus está cuidando da sua dor. É a convicção do Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Não está dizendo que não vai estar assim, ó, que vai olhar para um lado, que vai para o outro. Vai dizer: Deus está comigo. E Deus está comigo até mesmo quando os salteadores vêm e me deixam à beira do caminho, e passa o sacerdote, passa o levita, e ele levanta um samaritano. E ele mostra que ele está comigo. Ele cuida de mim, até mesmo na minha dor. Primeiro, precisamos estar convictos de que é a obra de Deus. Segundo, precisamos nos regozijar em ser identificados com Cristo. E em terceiro lugar, precisamos participar e divulgar o Evangelho. A presença é a maior prova do amor. O texto vai dizer que, e todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Se queremos que o Evangelho, que a evangelização progrida, cresça, nós não podemos ficar ausentes. Não há espaço para o crescimento da igreja, para o crescimento da evangelização. Não há espaço para pessoas que queiram simplesmente serem assistentes de culto. Não há espaço. Em uma outra música do grupo Logos, e essa eu gosto muito, ele diz assim: nem eu, nem você podemos ficar de braços cruzados, enquanto coitados não sabem ao certo para onde vão, enquanto eles estão perdidos, enquanto em Angola mais de 30 nações não conhecem ou não têm acesso à palavra de Deus. Eu não posso ficar acomodado. Eu não posso ficar acomodado no mundo em que o Estado Islâmico ele sequestra uma igreja e mata quase 200 cristãos simplesmente porque eles declaram ser servos de Jesus. Não posso. Eu não posso ficar de braços cruzados quando eu tenho certeza, ao andar nas nossas ruas aqui no Grajaú, em qualquer lugar, eu vou encontrar pessoas destruídas pelas drogas. Eu não posso ficar de braços cruzados
sabendo que o mundo está cada vez mais perdido, destruindo tudo, inclusive dentro da igreja. Quando eu estava saindo de Nova Friburgo, uma coisa me doeu muito. Eu estava lá em Vitória e teve aquelas chuvas, a enchente lá, e uma pessoa lá de Vitória me procurou dizendo que esteve em Friburgo algum tempo depois, e ele foi para levar alguns donativos, uma oferta que foi levantada, e chegou em uma determinada família e disse para essa família: olha, você conhece pessoas necessitadas? Falou assim: olha, eu não sofri nada, não tive nenhum problema, minha casa está intacta, então eu não me interessei por fazer nada. E ele disse que saiu de lá e foi para... No dia que conversou comigo, ele falou assim: é assim que é o pessoal de Friburgo? Eu disse: não, não é. Convivi 3 anos com aquele povo e sei o coração que eles têm. Não são assim. Mas você deu azar de encontrar uma pessoa que não reflete nem a vida de um cristão, nem a vida de um ser humano. Alguém que se incomoda apenas consigo e não consegue sofrer a dor do outro. Estávamos falando na sala, não, Strauss, sobre misericórdia. Misericórdia é trazer para dentro do coração a dor que o outro sente. E é impossível vivermos para a glória de Deus, convictos de que a obra é dele, e nos regozijarmos em ser identificados com Cristo, sem entender o papel que nós temos neste mundo, sem entender que o mundo não precisa de leis justas, o mundo não precisa de mais amor, o mundo precisa de Cristo, porque um juiz cristão nunca vai dizer que é Deus. Porque uma pessoa cristã não vai se entregar à corrupção. Porque uma vez que políticos cristãos existirem, a justiça fará, a legislação será melhor. Porque no momento em que nós tivermos Cristo transformando a nossa vida e nós formos impactados por essa palavra e decidirmos não ser apenas aqueles que frequentam igrejas, mas aqueles que transformam o mundo com a nossa vida, com a nossa participação, não somente nos trabalhos missionários, mas em todo o nosso dia, em toda a nossa vida, nós mostraremos ao mundo o poder que o Evangelho tem. E esse poder causará um impacto transformador. Ora, são 3 motivos, 3 fatores. É a água, a terra e o sol para o crescimento, o progresso da evangelização. Precisamos ter convicção, não só acreditar, uma convicção intensa de que a obra é de Deus, nós somos apenas servos. Somos participantes ilustres, porque Ele nos chamou, Ele nos convocou para sermos parte da obra dele. Precisamos nos regozijar em sermos chamados sim de cristãos, identificados com Cristo. O mundo precisa ver Cristo em nós, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar parados, porque quando Ele nos chamou, Ele nos deu uma missão e Ele vai cobrar de nós esta missão. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai amado, eu louvo o Teu nome, Senhor, Te adoro, Te exalto, Senhor, porque nós sabemos que a vida cristã não é marcada apenas de alegrias, ela tem seus momentos de luta, mas até na luta, até na dor, a alegria do Senhor enche a nossa alma. Ela traz uma paz que ninguém consegue explicar, nem nós entendemos. Ela nos faz, ó Deus, entender que a Tua soberania é tão grandiosa que, ó Deus, até mesmo nesses momentos nós sabemos que temos um Pai amoroso, cuidadoso, que enche a nossa vida, que cuida de nós e que está preparando o melhor para as nossas vidas. Pai, nos ensina, ó Deus, a termos regozijo nesta situação, em saber, ó Deus, que muito mais do que promoções, vitórias, milagres ou coisas grandiosas que o mundo possa nos oferecer, o ser chamado de parecido, semelhante ao Senhor, de dizer, ó Deus, que a Tua vida é vista em nós, é a maior alegria que podemos ter. E nos ensina, ó Deus, a sair do comodismo, a não ficar, ó Deus, parados,
acreditar, ó Deus, que sim, somos chamados para orar, então queremos orar. Somos chamados para ler a Tua palavra, então queremos ler. Somos chamados para estar, ó Deus, na igreja, e queremos sim estar no templo, nas orações de casa em casa, mas mais do que isso, queremos levar ao mundo a Tua palavra. Queremos ser testemunhas fiéis e poderosas do Senhor, porque sabemos que onde o Senhor nos mandar, o Senhor está enviando um missionário Teu, um servo para ali anunciar ao mundo o poder do Teu Evangelho. E que assim, ó Deus, a Tua igreja cresça. Que assim, ó Deus, a evangelização se espalhe por este mundo, para que nós possamos, ó Deus, ter a certeza de termos sido achados fiéis no cumprimento do nosso dever. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.